Muita gente acredita que o sucesso vem de uma grande virada, um golpe de sorte, um contrato milionário ou uma oportunidade única que muda tudo da noite para o dia. Mas essa é a maior mentira que contaram para você. A verdade é que ninguém fica rico de uma hora para outra. A riqueza ela é construída em silêncio, 1% de cada vez. A regra dos 1% não é uma frase bonita para postar no Instagram, ela é uma filosofia de vida. Ela diz que se você melhorar 1% todos os dias, em um ano, você estará 37 vezes melhor do que quando começou. Não é sobre correr, é sobre crescer, um pouco todos os dias de forma consistente, mesmo quando parece que nada está mudando. Enquanto muitos passam o tempo reclamando que a vida não muda, os verdadeiros vencedores estão aplicando essa regra todos os dias. Eles acordam cedo, mesmo quando não têm vontade. Eles estudam um pouco mais, mesmo quando o corpo pede descanso. Eles economizam um pouco, mesmo quando é tentador gastar. Eles continuam quando a maioria já desistiu, e é isso que diferencia os que constroem impérios daqueles que continuam sonhando com eles. Pensa comigo. Um cara decide acordar 30 minutos mais cedo todo dia para estudar, planejar o dia, cuidar da saúde e trabalhar no seu projeto. 30 minutos não é nada, mas em um ano são 182 horas de vantagem sobre quem dorme até o último segundo. Enquanto uns dizem não tenho tempo, os vencedores criam tempo. Esse é o poder da regra dos 1%. E o mais interessante é que essa regra funciona para tudo: finanças, carreira, saúde, mentalidade. O 1% é simbólico. Pode ser um pequeno hábito, uma mudança de mentalidade, uma atitude a mais, um passo extra que parece insignificante agora, mas que com o tempo se transforma em algo gigantesco. Você não precisa ser perfeito hoje, você só precisa ser melhor do que ontem. Essa é a chave que separa os que prosperam dos que apenas sonham, enquanto a maioria busca atalhos, fórmulas mágicas e resultados instantâneos. Os vencedores aprendem a jogar o jogo da paciência. Eles sabem que grandes conquistas exigem tempo, disciplina e repetição. E é justamente aí que 99% das pessoas falham. Elas começam empolgadas, mas desistem quando os resultados demoram. Querem colher sem plantar. Querem sucesso, mas não querem o processo. E o sucesso não vem por sorte. Ele vem da repetição disciplinada do certo, todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. Essa é a verdadeira mentalidade dos ricos. Eles não pensam em um grande salto, mas em 1000 pequenos passos na direção certa. Eles sabem que o segredo não está em fazer muito, mas em fazer sempre. Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça, dizia que o sucesso é o resultado de uma soma de esforços pequenos e bem feitos, repetidos dia após dia. É por isso que os ricos parecem sortudos, porque o trabalho invisível deles começou muito antes de alguém notar. A regra dos 1% te ensina a respeitar o tempo, a entender que a consistência é mais poderosa que a velocidade e que o progresso pequeno e constante sempre vence a inconstância explosiva. Você quer mudar sua vida financeira? Não comece tentando ganhar mais. Comece gastando 1% menos. Quer evoluir mentalmente? Leia uma página por dia. Quer transformar seu corpo? Faça 1% a mais de esforço no treino. Parece pouco, mas é assim que os impérios nascem menos do acúmulo silencioso de pequenas vitórias. Cada 1% é um tijolo, e cada tijolo, colocado todos os dias, constrói o castelo da sua liberdade. Enquanto os outros olham para você e dizem ele teve sorte, você vai saber a verdade. Foi o seu esforço diário, o seu foco e o seu 1% de hoje repetido por meses e anos que te trouxe até aqui. Porque a sorte, na verdade, é só o encontro da oportunidade com a preparação. E a preparação vem do seu 1%. Então, a pergunta é, você está disposto a investir 1% do seu dia para mudar o resto da sua vida? A regra dos 1% não é sobre dinheiro, é sobre identidade. Você se transforma no tipo de pessoa que não depende de motivação, mas de propósito. A pessoa que não espera o momento certo, porque entende que o momento certo é agora. E é por isso que poucos vencem, porque a maioria prefere o conforto de continuar igual, a dor de se tornar melhor. Os ricos pensam em crescimento, os pobres pensam em alívio. Os ricos buscam melhorar, os pobres buscam justificar. Os ricos acumulam hábitos, os pobres acumulam desculpas. A regra dos 1% é a fronteira entre esses dois mundos. Você pode até não ver resultado hoje, mas o tempo vai provar
o que a constância constrói. O que hoje parece pequeno, amanhã será gigante. E quando chegar o dia em que você olhar para trás e perceber o quanto evoluiu, vai entender a mágica não estava em fazer muito, mas em nunca parar de fazer pouco. Agora que você já entendeu o conceito da regra dos 1%, chegou a hora de entender como os ricos aplicam isso na prática menos e por que essa simples mentalidade muda absolutamente tudo. A primeira coisa que você precisa saber é que a regra dos 1% não é sobre dinheiro, é sobre comportamento, é sobre como você age todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. E os ricos sabem disso. Eles constroem suas fortunas e mentalidades a partir de microdecisões diárias que parecem insignificantes, mas que somadas criam resultados exponenciais. Por exemplo, enquanto a maioria vê um dinheiro sobrando e pensa em gastar, o rico pensa em como multiplicar. Ele aplica, investe, faz o dinheiro trabalhar, pode parecer apenas 1% de diferença na decisão, mas ao longo dos anos, essa diferença cria um abismo entre quem gasta e quem investe. Os ricos vivem o que Napoleon Hill chamava de acúmulo intencional. Eles sabem que cada escolha, por menor que seja, soma. Cada leitura, cada contato, cada ideia anotada. Eles entendem que o sucesso é uma maratona de pequenas vitórias invisíveis. Você já reparou como a maioria das pessoas quer o resultado final, mas não o processo? Querem ser milionárias, mas não querem estudar sobre finanças. Querem o corpo dos sonhos, mas não querem abrir mão do conforto. Querem respeito, mas não querem disciplina. E é justamente essa mentalidade imediatista que destrói 99% dos sonhos. O rico pensa diferente. Ele sabe que a disciplina é mais forte que a motivação. Porque a motivação vem e vai, mas a disciplina é o que te mantém firme quando ninguém está aplaudindo. E é aí que entra o poder da regra dos 1%, porque ser disciplinado todos os dias é impossível. Mas ser disciplinado hoje é fácil. E é só isso que você precisa fazer. Vencer o dia de hoje. Amanhã, você vence de novo. E assim, 1% por vez, o sucesso se torna inevitável. Pense no exemplo dos juros compostos. No começo, o crescimento parece imperceptível. Você investe e o saldo mal muda. Mas com o tempo, o crescimento começa a acelerar, porque o ganho gera mais ganho. E o ciclo se multiplica. A regra dos 1% é o mesmo princípio, só que aplicado à vida. Quer um exemplo real? Pega um cara comum e pede para ele guardar R$10 por dia. Ele pode rir, achar pouco, mas se ele fizer isso por um ano, sem falhar, ele terá R$3.650. E se esse mesmo hábito for mantido por 10 anos investindo e deixando render, ele pode transformar simples trocados em dezenas de milhares. O segredo não é o valor, é a consistência. Agora, multiplique essa ideia para outras áreas da vida. Quer ser mais inteligente? Leia 10 páginas por dia. Quer ser mais saudável? Caminhe 15 minutos por dia. Quer ser mais produtivo? Elimine uma distração diária. Parece pouco, mas 10 páginas por dia são 3.650 páginas por ano. Isso é o equivalente a cerca de 18 livros. Percebe o poder? Enquanto a maioria passa o tempo se comparando, os vencedores se constroem menos 1% por dia. Mas tem um detalhe. Os ricos não apenas fazem isso, eles monitoram o progresso, eles anotam, medem, revisam, eles sabem onde estão e para onde estão indo. Porque o que não é medido não pode ser melhorado. Napoleon Hill dizia. A força do hábito é mais poderosa que qualquer desejo momentâneo. E é exatamente isso. A regra dos 1% transforma a disciplina em hábito e o hábito em destino. Quando algo se torna automático, o esforço diminui e o progresso acelera. Por isso, os ricos parecem ter uma facilidade que os outros não têm. Não é facilidade. É repetição inconsciente de hábitos vencedores. Eles entendem que o crescimento vem da paciência acumulada. Enquanto a maioria busca atalhos, os ricos constroem pontes. Enquanto uns apostam tudo em uma única jogada, eles jogam um jogo longo, pensando em anos à frente. Eles sabem que a riqueza verdadeira vem de decisões pequenas e corretas tomadas por tempo suficiente. Mas há um obstáculo que impede muitos de aplicar a regra dos 1%. A mentalidade do tudo ou nada. Sabe aquela pessoa que começa um projeto e
no primeiro erro desiste, ela pensa, já errei hoje, então amanhã eu recomeço. Mas o rico pensa diferente. Ele entende que o erro é parte do progresso. Se ele falha, ele não recomeça do zero. Ele recomeça do ponto em que parou. Essa é a diferença entre quem cresce e quem vive preso em ciclos. Você não precisa mudar o mundo hoje. Só precisa não parar. Porque parar é o único erro que o tempo não corrige. A regra dos 1% é como plantar uma semente todos os dias. No início, parece que nada acontece, mas com o tempo, as raízes crescem no invisível. E quando finalmente o sucesso aparece, as pessoas dizem, foi do nada. Mas você sabe menos, nada vem do nada. O segredo dos ricos é entender que o sucesso é um efeito retardado. Você planta hoje e colhe meses, ou anos, depois, mas o mundo atual não entende isso. Porque quer resultado agora, quer dinheiro rápido, fama instantânea, sucesso viral, e é por isso que poucos realmente vencem. A regra dos 1% é o antídoto contra essa pressa. Ela ensina que o sucesso não é sobre intensidade, mas sobre persistência. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Menos só precisa mudar algo todos os dias. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de se cobrar por resultados rápidos e começa a se orgulhar do progresso. Você entende que cada pequena vitória é uma semente de grandeza. E o melhor, você percebe que está no controle. Porque no fim das contas a regra dos 1% é sobre poder pessoal. É sobre entender que o sucesso não depende do governo, do patrão, do mercado ou da sorte. Depende apenas de você e das escolhas que você repete todos os dias. A verdade é que a maioria das pessoas quer mudar a vida, mas quase ninguém quer mudar a si mesmo. E esse é o motivo pelo qual tantos começam e poucos continuam. A regra dos 1% não é sobre o que você faz menos, é sobre quem você se torna enquanto faz. No começo você vai sentir resistência, o corpo vai reclamar, a mente vai sabotar e tudo dentro de você vai gritar. Pra que isso? Não está dando resultado. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste. Mas é aí que o vencedor nasce, os ricos, os bem-sucedidos, os disciplinados. Todos eles aprenderam a amar o processo. Eles entenderam que o crescimento é desconfortável, mas o desconforto é o berço da evolução. Eles aceitaram que para crescer é preciso suportar o tédio, a rotina, o silêncio e mesmo assim continuar. Pensa no atleta de elite. Ele não se torna campeão no dia da competição. Ele se torna campeão nos dias em que ninguém está assistindo. Nos treinos solitários, nas manhãs frias, nas dores que ninguém entende. E o mesmo acontece com a vida financeira, com os negócios, com os sonhos. A regra dos 1% é a ponte entre quem você é e quem você pode se tornar. Mas para atravessar essa ponte, você precisa caminhar um passo por vez. E o mais bonito é que quanto mais você anda, mais forte você fica. No começo, a caminhada é pesada. Depois ela vira parte de quem você é. Quando você começa a aplicar essa regra, algo muda na sua cabeça. Você começa a se sentir no controle. Aquela sensação de impotência, de estar preso, começa a desaparecer. Porque você entende que o poder de mudar a sua vida está nas suas mãos. E não em um evento milagroso, não em uma oportunidade externa. Você percebe que o seu destino é construído por pequenos tijolos diários. E aos poucos você começa a se transformar, você acorda mais cedo, fala melhor, pensa melhor, age melhor. As pessoas começam a perceber algo diferente em você, mas não sabem dizer o quê. E é isso que a regra dos 1% faz, ela muda o invisível primeiro. Antes que o mundo perceba, você já virou outra pessoa por dentro. Mas tem um segredo que quase ninguém te conta. Quando você começa a melhorar 1% por dia, o mundo vai te testar, vai te provocar, te colocar à prova, porque o universo quer saber se você realmente quer mudar ou se tá só empolgado. E é nesses testes que os verdadeiros vencedores eles se destacam. Você vai perder amigos, vai ser criticado, vai ser incompreendido. Mas lembre-se, o preço da evolução é a solidão temporária. Você vai caminhar sozinho por um tempo, menos até que encontre pessoas que estão na mesma frequência que você. E quando isso acontecer, você vai perceber que a solidão do crescimento é melhor
do que a companhia da estagnação. Porque os vencedores andam em grupo, mas nunca em massa. Eles se encontram no caminho, não na zona de conforto. Você quer saber por que a maioria nunca fica rica? Porque a maioria nunca se torna alguém capaz de sustentar a riqueza. A mente pobre quer o resultado, mas não quer se tornar a pessoa que o resultado exige. Ela quer dinheiro sem responsabilidade, sucesso sem sacrifício, prestígio sem preparo. Mas a regra dos 1% não funciona assim. Ela exige uma transformação completa, menos de dentro para fora. Você começa mudando o que consome, o que fala, o que pensa, o que acredita. E aos poucos começa a perceber que os velhos hábitos já não cabem mais na nova versão de você. As conversas fúteis perdem sentido, os dramas perdem força, e você começa a se conectar com algo muito maior, o propósito. E é aqui que está o segredo que separa os ricos dos sonhadores. Os ricos vivem com propósito. Eles sabem por que acordam todos os dias. Eles têm clareza, eles sabem o que querem construir. E estão dispostos a pagar o preço. A regra dos 1% não é só sobre dinheiro, é sobre direção. Porque se você melhora 1% por dia, mas está indo na direção errada, vai chegar rápido, mas no lugar errado. Por isso, antes de correr, aprenda para onde está indo. E então, corra todos os dias, menos mesmo que seja devagar. A vida não recompensa quem corre rápido, recompensa quem não para. Napoleon Hill dizia: o homem que vence é aquele que decide vencer. E essa decisão não acontece uma vez. Acontece todos os dias, a cada manhã, em que você decide levantar mesmo cansado, a cada escolha de não desistir, a cada sim para disciplina e não para preguiça. Essas pequenas vitórias diárias moldam o seu caráter. Você quer ser rico? Quer construir algo grandioso? Então comece hoje, agora, onde está, sem esperar o momento perfeito, porque ele nunca virá. A perfeição é o disfarce da procrastinação. Os ricos agem primeiro e ajustam depois. A regra dos 1% é o método mais simples e mais poderoso que existe, mas ela só funciona se for aplicada com fé. E fé não é acreditar que tudo vai dar certo, é agir mesmo sem garantias. É confiar no processo mesmo quando os resultados ainda não aparecem. E é isso que a maioria ignora. O sucesso não vem de grandes decisões, mas de pequenas repetições. A cada 1% que você melhora, você se afasta um pouco mais da mediocridade. A cada 1% que você cresce, você se aproxima da sua melhor versão. E um dia, sem perceber, você vai olhar para trás e perceber: aquele pequeno hábito que parecia insignificante mudou tudo. Aquele 1% foi o começo do seu império. Tudo começa com um passo. Um gesto simples, quase invisível, mas é esse passo que separa os que sonham dos que realizam. A regra dos 1% é o que transforma o improvável em inevitável. Ela é a ponte que liga a esperança à conquista. É o caminho silencioso que os vencedores trilham enquanto os outros esperam o momento certo. Os 1% de melhoria diária são como gotas d'água caindo sobre a rocha. No início parecem inofensivas, mas com o tempo moldam o impossível. A diferença é que a maioria desiste antes de ver o resultado. Mas quem entende o jogo sabe que o poder ele está na constância, não na intensidade. Pensa na história de um bambu chinês. Durante 5 anos, ele é regado e cuidado todos os dias. Mas durante todo esse tempo, nada acontece. Nenhum sinal, nenhum broto, nenhuma mudança. E então, de repente, em apenas 6 semanas, ele cresce mais de 20 metros. Sabe o que aconteceu? Ele estava crescendo o tempo todo, só que por baixo da terra, criando raízes fortes o suficiente para sustentar o que viria depois. E é assim com a regra dos 1%. Durante um tempo parece que nada muda, mas por dentro você está criando as raízes da sua grandeza. A maioria desiste antes de ver o crescimento, porque não suporta o silêncio. Mas o silêncio é o som do progresso invisível. É a fase em que o universo te observa para saber se você realmente está pronto. Você quer ficar rico? Quer liberdade? Quer construir algo que dure? Então aprenda com bambu. Cresça em silêncio. Trabalhe no escuro, mas com propósito. Apareça quando suas raízes estiverem firmes. O sucesso que vem rápido
desaparecer rápido. Mas o sucesso que é construído 1% por dia se torna inabalável. Os ricos não têm pressa, eles têm paciência e visão. Eles entendem que a pressa é inimiga da construção, que a ansiedade mata sonhos e que o verdadeiro poder está em fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. A riqueza começa quando você troca a aprovação dos outros pela aprovação do seu próprio progresso. A regra dos 1% não é um conceito, é uma filosofia de vida. Ela está em tudo, no treino que você faz mesmo cansado, na leitura de 10 minutos antes de dormir, na economia de R$20 que você investe em vez de gastar, no não que você diz às distrações para dizer sim à sua evolução. Esses detalhes, que parecem pequenos, são os tijolos do império que você está construindo, e quando você olha para frente e percebe que cada dia te deixa 1% melhor, algo muda dentro de você. Você para de buscar resultados imediatos e começa a amar o processo. E quando você ama o processo, o resultado se torna inevitável. Lembra de quando você era criança e sonhava com uma vida incrível? Com liberdade, conforto, sucesso? Esses sonhos ainda estão aí. Eles não morreram. Eles só estão esperando você agir, esperando você começar hoje mesmo que seja pequeno, mesmo que seja difícil, porque o que destrói sonhos não é o fracasso, é a inércia. Enquanto muitos passam a vida esperando a oportunidade perfeita. Os vencedores constroem suas oportunidades um passo de cada vez. 1% por dia. 1% de foco. 1% de disciplina. 1% de coragem. E com o tempo, esse 1% se multiplica. Porque o sucesso é exponencial. O que hoje é pequeno, amanhã é incontrolável. O que hoje é esforço, amanhã é liberdade. Mas tem uma parte que ninguém te conta. Quanto mais você cresce, mais responsabilidade você assume. E é aí que os verdadeiros vencedores se destacam. Eles entendem que o dinheiro é só uma consequência menos o. O que importa é quem você se torna. Riqueza sem propósito é vazio. Sucesso sem significado é prisão. Por isso a regra dos 1% não é só para enriquecer o bolso. É para enriquecer a alma. Você vai perceber que, quando começa a evoluir todos os dias, o mundo muda junto. As pessoas ao seu redor vão se inspirar, sua família vai se beneficiar e, sem perceber, você vai se tornar a prova viva de que é possível. O seu sucesso vai se tornar uma semente plantada na mente de quem te observa. E aqui está a parte mais poderosa de todas. A regra dos 1% não acaba nunca. Mesmo quando você conquista o que queria, ainda há espaço para crescer. Porque os verdadeiros vencedores não param quando vencem menos. Eles continuam vencendo para inspirar os outros. Eles constroem impérios não para se exibir, mas para mostrar que é possível sair do nada e chegar em qualquer lugar. E se hoje você está começando do zero, lembre-se disso. Você não precisa dar um salto gigante. Só precisa dar o próximo passo e depois o próximo. E o próximo, e quando perceber, estará quilômetros à frente de quem ficou parado esperando o momento ideal. O sucesso é construído em silêncio. A disciplina é forjada na solidão. E a liberdade é conquistada 1% por dia. Então, da próxima vez que você pensar em desistir, lembre-se disso. Ninguém constrói um império da noite por dia. Mas todos os impérios começaram do mesmo jeito. Com uma decisão, a decisão de melhorar um pouco a cada dia, a decisão de não parar, a decisão de vencer, porque no fim das contas, o segredo dos ricos não está no dinheiro, está na mentalidade. E a regra dos 1% é a chave para desbloquear essa mentalidade. É ela que transforma a mediocridade em excelência, a dúvida em confiança, a esperança em conquista. Você não precisa mudar o mundo hoje, mas precisa mudar algo em si mesmo hoje. Porque é assim que o império começa. Com uma escolha, um hábito, um passo. E amanhã, mais um. E mais um. Até que a sua vida inteira seja a soma dos seus pequenos progressos diários. Enquanto uns esperam o sucesso chegar, os vencedores constroem 1% por dia. E o tempo sempre recompensa quem tem coragem de continuar. Se esse vídeo te inspirou, compartilhe, porque às vezes o que falta para alguém mudar a própria vida é apenas ouvir isso hoje. E se você quiser continuar aprendendo a construir riqueza, propósito e liberdade, inscreva-se no canal. Porque aqui
A gente cresce 1% por dia.